Oi, viajante da vida! Você acha que o nosso mundo está bem com tanta desigualdade que existe por aí? Gente habilidosa ao lado de ineptos, gente rica ao lado da miséria, gente saudável ao lado de enfermidades tão graves. Na nossa próxima viagem, nós vamos aprender com Kardec e os benfeitores espirituais que as desigualdades sociais que existem por aí são uma excrescência humana e não uma determinação divina. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita para se inscrever no nosso canal, deixa o seu joinha e o seu comentário, ele é muito importante para nós. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos da família espírita, boa noite. Que nós aproveitemos a oportunidade de estudar. Aproveitemos a oportunidade de ligar o nosso pensamento a Jesus, a Deus, aos benfeitores espirituais, até para que esse momento nosso de estudo seja também instrumentador, para que nos traga informações. Até porque nós observamos o momento atual, não só do nosso país, que é um momento que está confuso, conflituoso, cheio de incertezas ainda, mas também do nosso planeta como um todo. É lógico, nós estamos vivendo um momento de intensa transformação, de intensa transição, como os amigos espirituais nos informam. Mas Allan Kardec já observava, no seu tempo, as diferenças que nós observamos hoje. E lá no capítulo 9 da terceira parte do Livro dos Espíritos, ele traz para nós algo que é muito interessante, que dependendo da maneira como as pessoas ouvem, ainda mais se elas ouvirem fora do ambiente espírita, fora do contexto da codificação, fora de um capítulo do Livro dos Espíritos, elas vão achar que isso tem viés político. Mas o codificador nos apresenta a doutrina espírita como um instrumento para que nós nos melhoremos, e nós nos melhorando, melhoraremos a nossa sociedade também. Isso é muito importante de ser feito, porque às vezes a gente assume aquela condição passiva. Ainda recentemente a gente teve a oportunidade de colocar, para alguns companheiros uma reflexão, porque as pessoas dizem assim, mas os destinos do nosso mundo, os destinos do nosso planeta, do nosso país estão nas mãos de Deus. Ninguém contesta a providência divina. Mas a gente precisa entender o seguinte, as mãos que Deus vai utilizar para realizar as transformações que nós desejamos, que são necessárias nesse mundo, são as minhas, as de vocês, as dos profetentes de outras religiões, a da sociedade como um todo. E se nós cruzarmos os nossos braços, ficarmos filosofando, mas tudo está de acordo com a programação divina, o mal vai continuar prevalecendo na Terra, como os amigos espirituais já haviam informado Allan Kardec, perguntas à frente até desta nossa, ou das nossas que nós trabalharemos hoje. Lá na questão 932 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec chama a atenção, ou pergunta aos benfeitores espirituais, se o mal, ou por que o mal prevalece ainda na Terra? E eles respondem, porque os bons são tímidos. Quando eles quiserem, preponderarão. Então, o querer pressupõe ação. O querer pressupõe colocar a nossa vontade de fazer o bem acontecer. E é exatamente aí que a gente começa as questões que Kardec trata no capítulo da lei de igualdade. Porque a gente parte do pressuposto de que Deus é justo. É uma conclusão, isto é um dos conceitos básicos para que seja uma divindade. Quando Kardec discute lá no começo do Livro dos Espíritos os requisitos, as características da divindade, aparece a justiça em grau máximo, em grau superlativo. Então não é possível que um Deus justo faça coisas injustas. As injustiças então vão correr por conta dos desvios das suas leis. E quando Kardec trata das leis morais, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec trata dessa lei de igualdade, a primeira pergunta do codificador é, todos nós fomos criados iguais por Deus? Porque a gente observa, as pessoas são muito diferentes.
Não apenas nas idades, nos tamanhos, nas nacionalidades, na cultura. Nós somos muito diferentes em muitos aspectos. E aí, se Deus criou todo mundo igual, e aí a gente tem que tomar um cuidado danado, não é? Porque se a gente imaginar Deus estalando uns dedos milagrosos e criando todo mundo ao mesmo tempo, fica difícil de entender as diferenças. Mas se nós formos com Jesus, que lá no Evangelho diz, o meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também, e como os Espíritos ensinaram a Allan Kardec, a criação é contínua, a criação não se interrompe, Deus está criando continuamente, nós temos idades espirituais diferentes. Então, na questão 803, os amigos espirituais ensinam a Allan Kardec que Deus criou a todos iguais. E se nós quisermos remeter ainda lá na segunda parte, quando Kardec trata da criação dos espíritos, nós somos todos criados simples e ignorantes, como princípios inteligentes, como aquela centelha emanada do Criador, fruto do amor do Criador por nós, do amor do Criador pela criação, mas também com potencialidade de desenvolvimento, iguais. E aí vamos jornadeando, realizando aprendizados em outros reinos, nos chamados reinos inferiores, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. E aí aquela simplicidade inicial da criação, nessa migração por esses reinos, já deixa de existir. Nós deixamos de ser uma simples centelha que em algum momento se liga a algum elemento material para nos tornarmos seres complexos, principalmente se nós pensarmos nos organismos animais que são elaborados, que são complexos, que têm órgãos que se diferenciam e que realizam funções muito, muito distintas. Então, e aí é que é a questão importante, então, se nós nos tornamos menos simples e menos ignorantes, porque também jornadear por esses reinos é aprender, cada um foi seguindo no ritmo natural da sua criação, até chegar à fase humana da evolução. Até nós sermos classificados como espíritos, que temos como característica adicional o livre-arbítrio. A capacidade de escolher e fazer exatamente aquilo que os nossos valores, que os nossos princípios, que a nossa consciência determina. E é aí que nós começamos a nos diferenciar. É aí que nós começamos, e os Espíritos vão desenvolvendo com Allan Kardec, nas questões seguintes, esses conceitos. Se nós somos criados todos simples e ignorantes, por que somos diferentes? Bom, nós somos diferentes porque nós temos idades espirituais diferentes. Não exatamente na Terra. Nós aqui da Terra, apesar de termos crianças ao nosso lado e termos adultos ou anciãos muito idosos, espiritualmente nós mais ou menos somos da mesma geração, vamos pensar assim, já que nós estamos todos situados numa escola chamada Planeta de Provas e Expiações. Então, com ligeiras diferenças do nosso momento de criação, nós temos mais ou menos a mesma idade espiritual. Mas também, dizem os Espíritos, alguns evoluem mais depressa porque empregam melhor o seu tempo, empregam melhor a sua vontade e vão fazendo aquisições de conhecimentos, aquisições de mais valores e por isso mesmo acabam ascendendo mais rapidamente. Mas todos, da mesma maneira como nós tivemos a mesma origem, simples e ignorante, lá vinculada ainda ao princípio inteligente, temos por destinação, como único fatalismo que a doutrina espírita assume, a condição de puro espírito, a condição de não termos mais necessidade de experiências no corpo material, de havermos aprendido tudo que a matéria e tudo que outras experiências como o espírito nos tem a ensinar, para não precisarmos mais de veículos materiais. A partir daí, então, é que a gente começa a questionar, olha, mas peraí, então são dois mecanismos. Em questões anteriores, que não cabe a gente colocar aqui nesse momento, Allan Kardec até pergunta, mas por que uns espíritos seguiram o caminho do bem e outros seguiram o caminho do mal? Será que eles tinham uma tendência? Não. Deus não colocou em nós nenhuma tendência. Agora, nós não observamos crianças pequeninas, se nós observarmos uma turminha de jardim de infância, ainda construindo alguns pequenos conhecimentos e valores, nós não temos aqueles que se deixam levar mais facilmente pela ideia da traquinagem, de fazer uma arte, e outros que ficam mais quietinhos. Alguns vão dizer, mas isso aí é formação no lar. Mas e quando nós temos irmãos que são assim diferentes?
que têm a mesma estrutura familiar e que se comportam assim de forma diferente. Então, é lógico, aí está o livre-arbítrio agindo. Aí está a diferenciação que acontece. Mas, como nós temos a mesma origem comum e teremos a mesma destinação, qualquer situação humana que estabeleça desigualdades, ela é contrária à lei divina. Porque a lei divina é de igualdade dos seres. Igualdade natural pela nossa criação, o que nos diferencia é o nosso aprendizado, é o tempo a mais que alguns já têm desta criação, desta entrada na fase humana da evolução, mas também daquilo que nós resolvemos fazer com o nosso tempo, daquilo que nós resolvemos fazer com o conhecimento que já foi adquirido. E vamos caminhando, até perceber o seguinte: em outros planetas, espíritos muito mais evoluídos do que nós, que já adquiriram muito mais conhecimento. E aí a questão é o seguinte: mas por que eles estão lá e nós estamos aqui? Porque a maioria deles são os nossos irmãos muito mais velhos. Pensa bem, gente. Se nós formos ao livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, nós vamos perceber que quando o planeta Terra estava para ser formado, Jesus já estava na condição de puro espírito. Ele já havia realizado todo o processo evolutivo. Ele já tinha ido muito além do que nós estamos agora. Então, como Deus está continuamente criando, nós temos irmãos muito mais velhos do que nós. Como encontraremos nos mundos inferiores ao nosso, irmãos mais novos, menos experientes, menos amadurecidos. E aí começa a surgir, então, a proposta educativa da doutrina espírita. Aquilo que a doutrina espírita traz para nós como uma das grandes metas de ser espírita: sermos educadores. Não apenas pelo diálogo, não apenas pela pregação, somar uma tribuna ou escrever livros. Não! Nós somos educadores nas nossas vivências, naquilo que nós realizamos, experienciamos. Como nós atravessamos a jornada da vida serve de instrução para os que estão atrás de nós, para os que estão aprendendo conosco. Por isso Jesus é apresentado pelos amigos espirituais como o nosso modelo, como o nosso guia. Modelo a gente reproduz, guia a gente segue. E aí a doutrina espírita nos pede que nós sigamos este modelo e este guia. Até porque as criaturas que estão em torno de nós na Terra são todas muito suscetíveis de falir. Podemos falir a qualquer momento. E aí, numa queda dessas, do ponto de vista do retardar o nosso processo evolutivo, aqueles que nos tornaram mitos, aqueles que seguiam como se fossem um rebanho a ser conduzido, acabam também caindo, acabam também tendo dificuldades em seus processos. Então é necessário ter muito cuidado em relação a isso. A doutrina espírita não tem sacerdócio formalizado exatamente para que nós não tiremos das criaturas a necessidade, não é nem a liberdade, é a necessidade de pensar, a necessidade de escolher por elas mesmas. Claro, vão escolher baseadas em observações, baseadas em construções e informações que elas colhem. E aí uns instruem os outros. É o que dizem os amigos espirituais. Quando nós observamos diferenças muito grandes, principalmente do ponto de vista cognitivo, intelectual, numa sociedade, não quer dizer que os intelectualmente mais amadurecidos possam sujeitar aqueles que ainda não amadureceram intelectualmente para que eles fiquem escravizados, dominados, sujeitos e prisioneiros desse pensar do outro. Isso é uma coisa muito importante. Na questão 804, Kardec vai levantar uma questão importante. Afinal de contas, quando um espírito superior vem ao nosso planeta, e ele, 805, quando ele vem ao nosso planeta, quando ele reencarna vindo de um mundo superior, ele ainda guarda todos os conhecimentos, todas as qualidades que ele adquiriu anteriormente? Porque a grande questão aqui é a diferença de aptidões. Se nós somos todos criados iguais, e aqui na Terra nós já encontramos aptidões diferentes, os espíritos respondem, eles explicam isso. Já falamos sobre esse assunto. Mas imaginemos alguém que realizou o processo todo que a Terra tem a oferecer, que já está numa orbe diferente, como nós temos tido informações na obra de Manuel Filomeno de Miranda, por exemplo, Transição Planetária, na própria obra de Emmanuel. Embora num contexto muito diferente, o livro A Caminho da Luz, ele mostra para nós
a chegada ao planeta Terra de grupos de espíritos intelectualmente mais avançados, mas moralmente atrasados, com a missão de impulsionar o progresso daqueles primitivos que aqui estavam. A nova transição traz diferenças. Ela agora traz de outros orbes, como Manuel Filomeno de Miranda descreve para nós, espíritos espiritualmente, moralmente mais elevados. E intelectualmente também, porque não teriam alcançado elevação moral se não tivessem tido tino, compreensão, intelecto para fazer esse progresso. E é nessa hora, então, que nós vemos essa migração de seres mais elevados, mas é ter cuidado. É ainda voltar à doutrina espírita, à sua base, ao Livro dos Espíritos. Lá na questão 379, quando Allan Kardec pergunta se o espírito do filho pode ser mais evoluído que o do pai ou da mãe, eles respondem que sim, se mais viveu, se mais aprendeu. Isso não significa que nós temos que abrir mão da nossa tarefa de educadores. Abrir mão da tarefa de exemplificar, de disciplinar. Porque tudo bem, eles podem até ser mais evoluídos intelectualmente. Alguns podem ser mais evoluídos até moralmente. Mas ainda estão num corpo infantil. Ainda estão sujeitos à influenciação de outras mentes. Então, é muito grave quando nós abandonamos o processo de educação dos nossos pequenos. Quando nós terceirizamos. Esperamos que a escola eduque, quando a escola devia escolarizar, dar informação. Esperamos que as babás cuidem deles e os eduquem, quando na verdade educar filhos é uma tarefa de pai e de mãe. Por isso nós vamos aproveitar essa grande leva de espíritos renovadores, transformadores do mundo para o bem, mas não vamos ficar silenciosos, não vamos ficar passivos, imaginando que nada nos cabe fazer. Ao contrário, nessa questão 805 é que a gente observa Kardec, ele pergunta, ele vem, e por que ele vem? Por que um espírito que habita um mundo superior à Terra, um mundo que não tem os conflitos que nós temos, que não atravessa mais guerras, que não enfrenta mais fome, que os corpos não estão sujeitos a tantas doenças como as nossas, por que um espírito abriria mão da experiência num planeta assim melhor, para vir habitar o planeta Terra em missão? E aí a gente aprende no Livro dos Espíritos que eles não vão perder os conhecimentos que adquiriram. Eles até dizem, olha, um espírito pode pedir uma condição menor, pode pedir uma condição socialmente mais abalada, inclusive espíritos que já estão na Terra, porque ele quer evoluir. E ao mesmo tempo levar os seus conteúdos, levar os seus valores. Aí as coisas se tornam mais interessantes para nós. Porque se nós não perdemos o que adquirimos, beleza, vamos seguir progredindo. Mas vamos seguir progredindo consciente de que aquilo que nós adquirimos precisa ser compartilhado. Eram das grandes fontes de poder do passado os chamados movimentos iniciáticos, os templos, em que o sacerdócio tinha conhecimentos que não compartilhava com o povo. E daí vão surgindo essas diferenças que nós observamos, em que o sacerdócio era monoteísta, mas apresentava ao povo diversos deuses na Grécia e Roma e assim por diante. Para quê? Porque eles não seriam capazes de compreender um Deus único a reger todas as forças da natureza. Mas é lógico que isso aí também serviu, como os capelinos não eram criaturas das mais evoluídas, moralmente, para que eles mantivessem aquele ar de superioridade, para que eles mantivessem o controle das massas que eles encontraram aqui. Nós fomos desafiados a fazer diferente agora. Nós somos desafiados a vivenciar tudo de bom que a doutrina nos ensina, nos transformarmos a partir dela, porque também nós não podemos ter a ilusão de que nós somos os missionários que reencarnaram, de que nós somos os grandes transformadores, que quanto mais gente a gente convencer, trouxer para as nossas redes sociais, eu tenho 1 milhão de seguidores em tal rede, eu tenho 1 milhão de inscritos no canal do YouTube, mas o que nós estamos fazendo com essa capacidade de influenciar? Quando essa questão 805 é apresentada ainda na desigualdade das aptidões, é para que nós reflitamos o que eu posso fazer com esse a mais que eu me percebo de alguma forma dotado. E os espíritos amigos, os benfeitores espirituais, aqueles que lidaram com Allan Kardec, aqueles que fizeram todo aquele encadeamento da codificação. A codificação não é um acidente na natureza, gente.
Não foi um momento em que de repente saiu um monte de espírito das covas e começaram a falar através dos médiuns mexendo mesas. Foi algo muito planejado por séculos. E naquele momento ligaram o professor Rivaio, um educador formado na base de Heinrich Pestalozzi, o melhor educador, o maior educador do século XIX, exatamente para que ele pudesse trazer à doutrina espírita essa tendência de ser educadora, essa tendência de compartilhar as nossas aptidões. Não quer dizer, porque de vez em quando a gente fica imaginando assim, então nós vamos ser professores dos outros, e aí todo mundo tem que aprender a fazer como eu faço. Não dá certo. Por quê? Podemos ter experiências diferentes, idades diferentes, né? Inclinações, pendores diferentes, prazeres diferentes. Para algumas pessoas, esse momento, esse ato de compartilhar um conhecimento que a doutrina espírita nos traz da tribuna é extremamente compensador. Gostamos muito de fazer. Mas há outras atividades que nós bem gostamos de fazer. Essa é uma das que nós gostamos mais. Mas outras pessoas se sentem muito bem, muito confortáveis, quando elas pegam uma turma de 13, 14 crianças, todas na faixa de 8, 9 anos, e preparam uma aula de evangelização, e levam para o jardim do centro para fazer uma pequena horta. Então, a diversidade de aptidões, olha como isso é providencial, olha como isso faz parte da lei divina. Não é verdade? Isto é para que nós complementemos uns aos outros, para que nós ambos, todos, possamos contribuir para a criação. Aquilo que eu não sei fazer, aquilo que eu não tenho habilidade para fazer, a Silvia tem. Aquilo que ela não tem e eu não tenho, a Francisca tem. Aquilo que nós três não temos, a Socorro, o Vinícius tem. E aí juntos nós somos uma equipe mais eficiente na criação. Trabalhadores que conseguem funcionar como uma máquina muito bem lubrificada, cada um realizando a sua parte. Isso quando nós amadurecemos o suficiente para entender esse compromisso. Porque de vez em quando nós ainda nos permitimos ser crianças espirituais, mimadinhas. Mas eu queria fazer o trabalho do outro, porque o trabalho do outro dá mais destaque. Pois é, mas nenhum de nós estaria tranquilo e confortável aqui se o instalador que colocou o ar-condicionado não tivesse feito o trabalho dele. Se a companheira que limpou o chão não tivesse feito o trabalho dela. Se o pedreiro que reformou toda a nossa rede de esgotamento sanitário não tivesse feito o trabalho dele. Então, olha como as aptidões distintas, elas contribuem para o melhoramento da sociedade e não para a sujeição de uns aos outros. É claro que a gente tem dificuldades. É claro que aparecem situações, e aí nós não estamos imaginando aqui, que como Kardec coloca lá no capítulo 9 da terceira parte do Livro dos Espíritos, que a lei é de igualdade, que nós tenhamos que de um momento para outro, com um decreto governamental ou com alguma legislação puramente humana, transformar tudo em igualdade. Todas as tentativas que foram feitas a respeito disso ao longo dos tempos, fracassaram. Fracassaram porque as criaturas têm inclinações diferentes, capacidades diferentes para adquirir e capacidades diferentes para multiplicar. Então é lógico que qualquer decreto de igualdade absoluta ficaria fadado ao fracasso. Mas sem avançar até nos temas das próximas semanas, tentando nos ater ao nosso, aparece o item das desigualdades sociais, que é o que mais preocupa o codificador. E a gente tem que estar atento ao seguinte: hoje nós temos as nossas preocupações com desigualdades sociais, não temos? Não é muito complicado nós vermos tamanha diferença, criaturas na maior abastança, na opulência, no desperdício, e outras para quem falta o necessário à alimentação e à saúde, que é o único critério que os Espíritos colocam de felicidade do ponto de vista humano, ter o necessário para a saúde do corpo e a consciência tranquila como característica para o Espírito. É lógico que nós nos preocupamos com isso. Qualquer um que feche os olhos e diz: mas eu estou bem como eu estou, os outros que se danem, os outros que trabalhem como eu trabalhei, de vez em quando a gente ainda ouve isso. E ouve normalmente de alguns que são revistas sociais, que começaram numa condição de subalternidade,
que de alguma maneira foram favorecidos pela sua inteligência, pela sua capacidade ou até por atos ilícitos. Porque nem todas as riquezas, aliás, se nós abrirmos os nossos noticiários, se nós acompanharmos os nossos telejornais, nós vamos ver que a maioria das riquezas, pelo menos no nosso país, não é de origem lícita. Origem lícita é aquela baseada no trabalho, e no trabalho que não causa dano a ninguém. No trabalho que não significa exploração da outra parte, que é o que também vai aparecer nas nossas questões. Mas quando Kardec chega à questão da desigualdade social, na questão 806, ele mostra extrema preocupação, mas no século XIX isso era mais grave. No século XIX, quando o Livro dos Espíritos foi publicado, a maior parte dos países da América ainda tinha escravidão. As criaturas eram superiores ou inferiores às outras pela cor da pele. Ainda a época de Kardec, como a gente vê, agora vai diminuindo, mas a gente ainda ouve, como nós não estivemos lá para dizer, eu não posso afirmar categoricamente. Afinal, todas aquelas criaturas que chegam à mídia para dizer, olha, aqui na Índia a gente não segue mais o regime de castas. Mas no século XIX, quando Allan Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, na Índia imperava o regime de castas. O indivíduo ele não poderia sequer aspirar. Se nasceu numa casta inferior, vivenciar aqueles favores, as benesses de quem nasceu num berço de ouro, numa casta superior. Então, entre os brâmanes e os párias, havia uma distinção absoluta, irreconciliável. Hoje a sociedade vem pleiteando mudanças, vem pleiteando igualdade, e mesmo nesses países onde essas diferenciações pelo nascimento, porque a gente imagina assim, isso aí era lá na Índia. Mas pensa bem, olha a Europa. A Europa da época de Kardec, as aristocracias ainda dominavam. Tinha um conflito enorme com a burguesia. Porque eles tinham nascido em famílias nobres, eram descendentes de príncipes, de reis, não sei o quê, mas eram falidos. Os burgueses eram donos dos meios de produção, eram ricos. Então ficava uma relação um tanto de competitividade e promiscuidade ao mesmo tempo. E em meio a isso, abaixo de tudo isso, as castas, ou as camadas mais pobres da sociedade, que eram exploradas tanto pelos burgueses quanto pelos aristocratas. Kardec tinha razão de perguntar aos amigos espirituais. E ele pergunta mesmo, questão 806. As desigualdades sociais fazem parte da lei divina? E aí os espíritos dizem, de jeito nenhum. De maneira alguma. As desigualdades sociais são leis humanas, que surgem para favorecer determinados grupos em detrimento de outros. E aí na 806A ele insiste, então algum dia essas desigualdades vão acabar? E os Espíritos afirmam taxativamente, você já não vê isso acontecer? Na época que Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, já havia movimentos contrários à escravidão, contrários a essa segregação pelo nascimento. Então a legislação humana ia mudando aos pouquinhos. E os Espíritos respondem de uma forma muito inteligente. Porque na questão anterior eles disseram assim, olha, as desigualdades sociais são legislação humana, são uma interferência humana nas leis do progresso. E aí na questão 806A, quando Kardec pergunta se as desigualdades sociais vão desaparecer, se em algum momento nós não as teremos mais, olha que coisa legal que ele fala, ou os Espíritos falam, só as leis de Deus são imutáveis. Eles começam a resposta assim, aí depois desenvolvem. Com certeza nós vamos transformando a sociedade, as criaturas vão amadurecendo. Se nós pensarmos de 162 anos para cá, da publicação do Livro dos Espíritos até este momento que nós estamos vivendo, apesar de todas as queixas, apesar de todas as dificuldades, nós estamos muito melhores do que a sociedade da época de Kardec. Nós estamos muito além do ponto de vista dos respeitos ao direito do outro, de ir e vir, de se alimentar, de bem-estar, do que tinham as pessoas que compartilharam com Kardec o momento da codificação. Então, se a gente observou o progresso em 162 anos, imagine em 320 anos. Imagina como estará a nossa sociedade, e nós podemos até fazer esse exercício de imaginação,
sem muito esforço. Basta assistir algumas séries boas de ficção científica que aparecem por aí. Aquelas em que mostram uma sociedade do século 22, 23, no século 24, em que você já tem a distribuição das riquezas entre as criaturas. Não é estabelecer o que as pessoas estão morrendo de medo hoje, né? Eu acho engraçado, fazendo um parênteses, que na época que eu era criança, ser chamado de um determinado viés político era um xingamento. E voltou a ser. Quando, na verdade, o que a gente observa nessas séries futuristas é que a gente chega a esse estado de bem-estar social. Como os espíritos ensinaram Allan Kardec. Eles dizem mesmo, olha, a igualdade absoluta das riquezas será impossível, mas a igualdade do bem-estar, o bem-estar mínimo para todas as criaturas, é uma lei divina. E a sociedade deverá prover isto. No próximo vídeo que nós colocaremos no nosso canal no YouTube, vai aparecer isso. E, na verdade, como esse vídeo vai aparecer depois, já aconteceu, tá, gente? Quem estiver assistindo o vídeo no canal. Mas, né, as pessoas perguntam lá nas questões da quarta parte do Livro dos Espíritos, a respeito disso. A respeito desse momento em que todos gozarão de bem-estar, em que todos respeitarão os direitos uns dos outros. É lógico que será um futuro longínquo. Mas as desigualdades, elas tendem a desaparecer. E não é transformar o país nesse ou naquele rótulo político, gente. É nós entendermos que o bem-estar coletivo assegura o nosso bem-estar também. Nós estamos nessa situação crítica no estado do Rio de Janeiro. Vivemos com medo da violência. Por quê? Porque nós temos camadas tão estratificadas na sociedade que aqueles que se sentem espoliados resolvem de alguma maneira, por desespero, por necessidade ou por má índole mesmo, buscar valores que eles não trabalharam para ter. Porque se imaginam explorados, porque se imaginam espoliados. Então, desigualdade social é uma construção equivocada ainda daquele sistema perverso de criaturas que utilizam conhecimento, inteligência, poder bélico para sujeitar os outros. À medida que nós formos amadurecendo, à medida que nós formos nos transformando, lógico, nós veremos o nosso mundo mais igualitário. Pelo menos no que diz respeito ao bem-estar, ao respeito à saúde, à sobrevivência daqueles que já não têm mais força de trabalho, e não a condenação a ter que trabalhar até o último dia de vida, quando o nosso corpo já não suporta mais. Tudo isso são transformações que vão acontecer aos poucos. Todas essas questões que nós observamos agora na nossa sociedade já foram tratadas pelo codificador. Ficam os alertas. Ficam os chamamentos da doutrina espírita para que a gente pense assim, bom, mas se isso já está colocado lá, se isso já faz parte dos princípios doutrinários, o que eu estou fazendo com esse conhecimento? Será que eu tenho trabalhado para um estado de bem-estar e de união? Ou será que eu tenho trabalhado pela desunião, pelo conflito? É uma questão que nós podemos nos fazer. É uma pergunta que nós podemos nos fazer a cada dia. Porque a cada dia que nasce, nós temos a oportunidade de realizar mais. De trabalhar para que a criação se aperfeiçoe. E na questão 807, o nosso tema hoje é muito pequenininho. Mas ele é muito interessante e ele vai dar margem a longas reflexões. Nós não vamos nos alongar demais. Nós não vamos ficar ocupando tempo com falácias. Mas gostaríamos de trazer esse momento para reflexão. Até porque, como essas questões da 803 a 807 do Livro dos Espíritos trazem luz para o momento que nós estamos vivendo. Nos ajudam a enxergar com olhos de espírita, que é, acima de tudo, um transformador da sociedade. Não é um espectador passivo. Nós não vamos nos trancar num centro espírita, ligar o ar-condicionado, tomar passe, assistir palestra pelos próximos 40 anos e imaginar que o mundo lá fora vai se transformar sozinho.
sem a nossa cooperação, sem a nossa ação. Então, o que se espera de nós espíritas vai aparecer, e de um modo contundente, na questão 807. Porque aí Kardec faz uma pergunta que, coloca aquelas pulguinhas assim, na verdade coloca um pulgueiro inteiro atrás das nossas orelhas. O que pensar, ou o que acontecerá com aquelas criaturas que se utilizam da sua inteligência ou do poder que têm para subjugar os mais simples, os que ainda não estão tão amadurecidos e evoluídos? E aí os Espíritos respondem que essas criaturas encontrarão, como qualquer um de nós encontra. Isso faz parte da lei divina. Lembra, Deus é justiça, amor e caridade. É a última lei que vai aparecer lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Nós estamos na antepenúltima. E é interessante a gente observar isso, porque assim, se Deus é ao mesmo tempo justo, bom e caridoso, aquilo que nós vamos encontrar como consequência não vai ser castigo, vai ser resultado. Nós somos livres para semear, mas seremos escravos na hora de colher. Cada coisa que nós fazemos tem consequências. Não vamos imaginar que as nossas ações não têm consequências, elas têm. E lidar com as consequências daquilo que nós fizemos e fazemos é muito importante. Os amigos espirituais falam, Allan Kardec, a resposta da questão 17 é pequenininha. Eles não desdobraram muito, porque logo depois Kardec vai entrar na questão da diversidade ou na desigualdade das riquezas. Mas, fechando na questão 807, se aqueles que estão numa condição de superioridade, se aqueles que estão numa condição de mando, se aqueles que estão numa condição de abastança, se colocarem nesses pedestais e descuidarem do amparo aos que lhes foram confiados, porque é isso que Deus faz conosco. Ele coloca os irmãos mais velhos para, de alguma maneira, no seu viver, no seu caminhar, ajudarem os irmãos mais novos, espiritualmente falando, a amadurecerem, a crescerem, a progredirem. Nós todos, espíritas, somos chamados a contribuir para o progresso. Ah, mas eu não sei fazer nada de importante. Puxa vida! Uma cozinheira que sabe cozinhar muito bem é tão importante quanto o palestrante que chega aqui e fala uma hora. Porque na hora da cantina, como a Silvia pediu para avisar que vai ter cantina, é ela que vai ser a estrela, não vai ser o palestrante. Se o pastel estiver ruim, se a pizza não estiver gostosa, as pessoas não vão ficar felizes. E é interessante porque esse conjunto de trabalhadores felizes, animados, que tem prazer de vir a esta casa, nós temos prazer de vir a esta casa. Sempre Espírita Paulo de Tarso, que nos acolhe já há quase 20 anos, e porque é a nossa casa de trabalho. Mas também é a nossa oportunidade de crescer, de aprender, de amadurecer. E não negligenciar o compromisso que cada um de nós recebe de Deus. Ah, não vamos imaginar que as crianças estão isentas disso. É verdade, neste momento ainda do recesso da evangelização, estão no salão, têm poucas atividades, mas são transformadores também. E daqui a algum tempo vão colocar em prática aquilo que aprenderam aqui. Vão aprender a ser transformadores de mundo também. Deste mundo em que nós estamos vivendo. Esta geração que chega agora, ela não vai ser a revolucionária transformadora, mas ela vai iniciar o trabalho. Agora, no século XXI, para que quando a gente estiver vendo os filmes de ficção científica do século XXI, que foram apresentados no século XX, e eram tão futuristas, lá no século XX, a gente diz, nossa, a gente caminhou mais do que eles imaginavam. Uma das coisas que provavelmente vai acontecer é que para que a gente consiga em algum momento sonhar em um intercâmbio com outros mundos habitados, nós vamos ter que amadurecer moralmente o suficiente para sequer cogitar de guerras, para sequer cogitar da posse do que os outros têm. Porque é isso que move as guerras. As pessoas podem dizer assim, as guerras foram movidas por orientação religiosa. Foi nada. Foi para buscar os recursos que lá estavam.
Não, as guerras foram movidas por questões ideológicas. É nada, é financeiro, é dinheiro. É onde tem possibilidade de ganhar dinheiro, as pessoas estão fazendo guerra. Onde não tem, estão abandonados. Não me ocorreu que tenha sido mandado nenhum caminhão de mantimentos para aqueles países que estão passando fome na África. Mas desencadear um conflito interno numa nação vizinha com este argumento é a mesma coisa que você ter, me perdoem o paralelo, mas você ter um cão faminto de um lado da cerca e abanar para ele um bife. Essas desigualdades vão acabar. Essas desigualdades vão ser superadas. E aí nós vamos entender assim, nossa, os nossos irmãos da África estão com fome, comida para eles. Meios de produção, por que não montar as indústrias? E aí a sociedade vai crescendo, e a igualdade vai se estabelecendo, e aí de novo a gente fecha na questão 807. Os poderosos, aqueles que dispunham dos meios, aqueles que tinham condição de realizar e sujeitaram os seus companheiros a uma condição desumana, exploratória, vão ter um renascimento exatamente naqueles ambientes que eles construíram de conflito. A gente pensa assim, Deus vai castigar. Gente, isso não é castigo. Quando a gente fala em lei de causa e efeito, que em doutrina espírita se propaga muito, as pessoas imaginam logo a vingança de Deus, propagada por outras religiões. E não é isso. Não é isso que é proposto para nós. Quando se fala em lei de causa e efeito, significa que nós seremos sempre o efeito daquilo que nós dermos causa. Se eu der um exemplo muito simplório, a gente entende mais fácil. Este é o corpo físico que eu recebi para esta encarnação. Ao perceber que, com o passar do tempo, algumas engrenagens já não estavam funcionando tão adequadamente como funcionavam 20, 30 anos atrás, se houvesse um processo de acomodação, eu estou assim porque Deus quer. O joelho faz croque na ida, creque na volta. É porque Deus quer. Nós estaríamos engilhados, muito mais comprometidos, muito menos capazes do que hoje. Mas a tomada de decisão, apesar de tardia, de buscar a movimentação desse veículo físico, para que ele tivesse, não a estética perfeita, porque de vez em quando as pessoas fazem a coisa certa pelo motivo errado, Faz exercício para ficar saradão, para ficar bonitão. O tempo sempre vai fazer justiça. A gravidade impera, principalmente com os tecidos que não ficam mais com a mesma elasticidade. E aí o Mário Sérgio Cortella costuma dizer que depois dos 50, 60 anos, a gente volta à série California Dreams. The Mamas and the Papas, todas elas caídas. Porque é exatamente o que acontece. Mas a saúde interna a gente consegue manter. Fortalecer a musculatura em torno de uma articulação que não está funcionando bem vai fazer sentir menos dor. Movimentar o corpo vai fazer com que o colesterol diminua, o risco de AVC diminua, o risco de infarto diminua e a vida vai se alongando. Por que nós não poderíamos fazer isso com a nossa sociedade? Se eu percebo na sociedade uma determinada região que está doente, se eu não ajudar a curar aquela região, se eu não utilizar o meu conhecimento, os meus recursos, para que aquela região seja novamente saudável, todo mundo vai estar doente. E aí a gente sair dessa coisa de enquistada, de que é o meu bairro, de que é a minha cidade, de que é o meu clube, de que é o meu país, os outros países que se danem, nós estamos envolvidos numa grande rede, meus irmãos. Aquilo que nós não realizamos de bom aqui dentro causa convulsões na sociedade. Aquilo que nós não fazemos, podíamos fazer e não fazemos de bom com os nossos vizinhos, acaba causando problemas para nós também. Por isso nossas casas com tantas cercas eletrificadas. Por isso nossos carros blindados. Porque a desigualdade é tão imensa, que nós temos medo de que venham buscar aquilo que nós conquistamos. E imaginamos, eu trabalhei para conseguir e é justo. Essa é uma riqueza lícita. Mas mesmo esta riqueza lícita pode ser compartilhada. Não no assistencialismo. Não naquela coisa, então eu vou ser muito bonzinho, caridoso,
Eu vou encher o Centro Espírita Paulo de Tarso de cesta básica e o centro distribui para as comunidades carentes em volta. Além de eu estar terceirizando a caridade, que eu não estou indo lá naquela situação, é pouco. Porque, na verdade, eu estou mantendo ou preservando a condição de subalternidade, de carência do outro. O que a doutrina espírita deve promover, e isso a gente pode buscar numa obra que eu recomendo sempre. Já falei dela aqui algumas vezes, falo em outros vídeos, em outros seminários. O livro Fora da Caridade Não Há Salvação, do nosso companheiro Alírio de Cerqueira Filho, lá de Mato Grosso. Lá da Federação Espírita do Mato Grosso, em Cuiabá. Em que ele coloca uma reflexão para os trabalhadores do movimento espírita. O que é fazer serviço assistencial espírita? E a gente vai perceber que não é só, veja bem, a gente não está dizendo que não é para fazer. Não é só da cesta básica, não é só dar enxovalzinho, não é só distribuir roupa velha de brechó, que as pessoas às vezes despejam aqui porque não cabe mais nelas. E aí de vez em quando a Francisca é que passa os apelos que tinha que separar mini saia para levar para o asilo. As velhinhas não iam sair de mini saia no asilo, né? Aquelas coisas de menina de 13, 14, 15 anos doando para o centro para levar para o asilo com as senhorinhas de acima de 70. Não funcionava, né, Francisca? Então, sapato de salto alto, a Francisca está falando, sapato de salto alto para doar para os idosos. Então, até na hora da gente fazer a caridade, a gente tem que pensar assim, eu quero me livrar de entulho da minha casa ou eu quero fazer o bem mesmo? Olha que coisa interessante, muitas casas têm. E eu tive a alegria de vivenciar isso na primeira casa espírita que eu trabalhei lá no Meia. No final do ano, na festa de final de ano, as famílias assistidas, todas as crianças recebiam um kit completo de Natal. Mas o compromisso de quem apadrinhasse uma criança é de que fossem novos. Que cada um de nós tivesse a coragem de entrar na mesma loja que ia comprar bermuda para o filho e comprar bermuda para a criança que ia receber no centro. A bola, o brinquedo, talvez não pudesse dar um videogame caro, porque nem para a gente dava para comprar, mas a bola, para eles era mais importante, a boneca era mais importante, mas novos. Para sair daquela ideia de que caridade é um jeito de eu fazer limpeza de guarda-roupa. Não é. É lógico que aquilo que sobra para nós, o que é inútil para nós, ainda pode ser útil para muita gente. Mas isso não é o verdadeiro serviço assistencial espírita. Nessa questão 807, os amigos espirituais depositam sobre nós uma imensa responsabilidade. Uma imensa responsabilidade. Porque, e é isso que é importante falar, né? Nós daremos conta do mau uso, do abuso ou do não uso das nossas faculdades já adquiridas. Então, se nós temos a oportunidade de fazer, façamos todo o bem possível. Façamos todo o bem que estiver ao nosso alcance. Porque muitos ainda estão adormecidos no egoísmo, a chaga maior da nossa sociedade. Muitos ainda estão se dizendo religiosos, cristãos, seguidores de Jesus e trabalhando para explorar os seus semelhantes. Alguns fazem passeatas para pedir aumento do próprio salário e não querem dar aumento ou pagar os direitos da empregada doméstica. Isso tudo vai gerando para nós as consequências daquilo que nós somos causa, os efeitos daquilo que nós somos causa. E aí, quando Allan Kardec traz esse capítulo, ele não está sendo socialista, não está sendo comunista, não, gente. Ele está aprendendo com os amigos espirituais o que é a igualdade segundo as observações da lei divina. As observações que ele pôde fazer, orientado pelos benfeitores espirituais. E é tão interessante isso. Quantas passagens do Livro dos Espíritos reforçam essa nossa necessidade de trabalhar mais igualdade social. Eu não vou falar das igualdades das riquezas, que é tema do próximo palestrante daqui a 15 dias. Mas falar das desigualdades sociais a gente pode. Então entra aí a questão da discriminação das criaturas, das chamadas minorias.
Ora, qualquer espírita que comece a segregar, a discriminar, porque o indivíduo é de uma determinada etnia, porque o indivíduo tem uma determinada orientação sexual, ele está violando ou não compreendendo exatamente aquilo que está na doutrina. Porque essas desigualdades sociais são clichês, são vícios humanos, que o passar do tempo, que o amadurecimento dos seres espirituais, que nós somos, vai apagar à medida dos nossos esforços. Isso não vai ser apagado automaticamente. Não adianta eu chegar aqui e dizer assim, aqueles nossos irmãos que eles encarnaram em Brumadinho, todos fizeram seu resgate coletivo. Isso é uma verdade. Agora, se eu parar aí e não falar assim, mas aquelas criaturas que foram corruptas, aquelas criaturas que colocaram o lucro acima da vida, são criminosos. Isso vai ter que mudar, a gente precisa fazer que isso mude. E não vai mudar pela vontade deles. Vai mudar por um clamor, por uma compreensão da coletividade humana. As desigualdades devem desaparecer. Vai chegar o momento de bem-estar social mínimo para todos. O que vier daí para frente, o conforto a mais, a troca de carro, uma casa mais ampla, virão como fruto do trabalho, como fruto do esforço. Mas o mínimo necessário é que cada um de nós mantenha o equilíbrio orgânico, mantenha o equilíbrio emocional, possa fazer a sua parte, dar a sua contribuição para que a obra da criação se aprimore. Isso deve acontecer. E assim nós pensamos, poderíamos fazer mais. Nós podemos fazer mais. Que isso não se torne para nós uma crise consciencial. Não, não é isso que nós estamos propondo. Mas vamos pensar, eu não estou fazendo tudo o que eu podia. A gente pode fazer mais. Onde? Vamos pensar onde a gente pode fazer mais? Vamos pensar o que a gente pode fazer? E assim a gente consegue realizar um trabalho mais consistente. Cada um de nós aqui, colocar as nossas qualidades a serviço do trabalho como um todo. Veja como o Luiz organiza bem a nossa biblioteca. Veja como os companheiros que estão na cantina garantem que a gente consiga pagar as contas do Centro Espírita Paulo de Tarso. Veja como quem organiza a nossa escala de estudos consegue ter uma série de trabalhadores que tragam aqui pontos de vistas, observações diferentes sobre o mesmo tema. Todo esse conjunto de trabalhadores é o Centro Espírita Paulo de Tarso. Todo esse conjunto de trabalhadores em todos os centros espíritas é o movimento espírita. E se nós não agirmos na nossa sociedade e ficarmos só dentro das nossas casas espíritas, aquela paz que nós desejamos, aquela que Jesus apareceu aos discípulos, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. E aí a gente pensa assim, por quê? Porque quando a gente pensa na paz do mundo, a gente pensa em uma redinha entre duas palmeiras tomando água de coco em Itamaracá. E a paz que Jesus nos dá, meus irmãos, é a paz de quem sai cedo para trabalhar e faz o melhor do seu trabalho. É de alguém que é empregador e paga o justo aos seus trabalhadores. É de alguém que é educador e cumpre o compromisso e não finge que ensina. É de alguém que é estudante e realmente vai para a escola e pensa assim, puxa, eu preciso aprender isso para me tornar independente, para contribuir também para a minha sociedade. É esta paz, a paz ativa, a paz transformadora, a paz do trabalho no bem, que nós desejamos compartilhar e que a doutrina espírita nos ensina a compartilhar a todos os instantes. Muita paz, meus irmãos, e que nós possamos ser transformadores deste mundo, desta sociedade que ainda está tão desigual, e porque está tão desigual ainda sofre muito. Podemos mitigar o sofrimento, ajudando a diminuir as desigualdades na sociedade. Que Deus nos abençoe e que os amigos espirituais nos fortaleçam e nos inspirem para nós podermos ir adiante. Paz a todos.